para a glória do nosso Deus. E eu já estou preparando, sabe, irmãos, um estudo. Vamos ver se eu consigo terminá-lo antes de, para poder entrar já na sequência desse daqui. Eu quero trazer um estudo baseado na escatologia para os irmãos. Eu estava estudando em casa e quero falar para os irmãos sobre este assunto, né? Desse último Papa que está para ser nomeado, né? Qual vai ser a participação dele nesses últimos dias que intercede a vinda do Senhor Jesus? Qual vai ser a participação da igreja? Amém? Então, para você estudar a escatologia se estuda assim, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então, para você desvendar o livro de Apocalipse, você vai ter que ler livro de Daniel, você vai ter que ler livro de Jeremias, de Ezequiel, para poder definir de uma maneira exata o que está dizendo o livro de Apocalipse. Então, já comecei os meus estudos de escatologia e pretendo eu trazer o mais rápido possível esse estudo para os irmãos, que vai ser impactante, porque capítulo 13 e capítulo 17 de Apocalipse fala realmente a participação desse último Papa e o que vai acontecer com a igreja, o que é o anticristo. O anticristo, ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa que vai ser movida pelo esse movimento que nós estamos vendo de poder sobre o mundo. Então, existe muitas coisas detalhadamente que vai abrir a sua mente, o seu coração, para esses últimos dias que nós estamos vivendo. Irmãos, é um alerta para nós. Nós estamos à beira de contemplar a vinda do Senhor Jesus, né? A volta do Senhor Jesus. Essa volta que ele vai vir buscar a sua igreja. Então isso é muito importante. Amém, Jesus? Por que esse estudo vai ser um estudo impactante? Porque esse estudo ele vai ter um intuito de nos manter na linha, na visão de Cristo, no caminho do Senhor, para que nada fora disso venha atrair a nossa atenção. No estudo que eu estou fazendo, uma palavra surgiu e me chamou a atenção: sutileza. O diabo não vai usar de violência nesses últimos dias. Ele vai usar de sutileza. Quer dizer, ele vai entrar devagarzinho para minar e destruir a base daquilo que o Senhor Jesus deu a sua vida por ela, que é a igreja. Então, irmãos, é uma coisa muito detalhada. Você começa a estudar, começa a dar temor no seu coração. Você começa a aprofundar no estudo, isso dá temor na gente, né? A gente começa a ver, meu Deus do céu. Aí você já começa a ver a sua vida, já começa a olhar para dentro de você, do que você está fazendo, né? Meu Deus, estou fazendo muito pouco. Como é que eu quero que o Senhor amplie isso? Para onde eu vou? O que eu faço? Irmãos, é uma coisa absurda. Mas é um estudo que vai falar poderosamente, vai precaver a nossa vida. Nós vamos ficar o quê? Espertos, atentos a sinais, a tudo, porque o mundo globalmente já está preparado. O anticristo, ele já está na terra. E esse próximo Papa, ele vai se aproximar desse anticristo. Esse anticristo, ele vai ganhar poder com esse Papa, porque o Papa vai começar a levar ele, vai começar a andar com ele, vai começar a anunciar ele, que ele é a salvação do mundo. Então ele já está na terra, isso já acontece. O mundo já está preparado, porque é um caos no mundo. Esse tarifário do Trump, essa situação, estão perdendo dinheiro, a Europa está afundando, está decaindo, né? Essa guerra da Ucrânia com a Rússia, Israel, lá no Oriente Médio. Então tudo isso mostra que o mundo
ele perdeu o seu equilíbrio. É o cenário ideal para aparecer um salvador da pátria. É o cenário ideal para aparecer alguém falando, não, eu vou trazer paz para o mundo. Então, só para dar um gostinho a mais para os irmãos, estou estudando, estou trabalhando em cima disso, né, para que a gente possa trazer isso para os irmãos. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então vamos partir aqui para o nosso ensino. Nós paramos aqui a semana passada. E esse estudo, né, que mostra como nós temos que conhecer a Cristo. Então, conhecer a Cristo só por informações humanas, é muito raso. Isso para mim e para você. Nós precisamos ter as nossas experiências pessoais com o Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer a Cristo não por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que a televisão fala, por aquilo que a mídia fala. Não, nós precisamos conhecer a Cristo espiritualmente. Precisamos conhecer a Cristo com as experiências pessoais nossas. E aí, nisso nós nos aprofundamos, no conhecer o Senhor Jesus. Amém? Foi o que eu disse. Muitas pessoas, igual aquele filme que nós passamos aqui, né, em busca de evidência da ressurreição de Cristo, muitas pessoas duvidam da ressurreição de Cristo. Mas existe uma explicação técnica para a ressurreição de Cristo. E é isso que nós temos que receber de Cristo, essas revelações, para podermos defender a causa lá fora. Porque aqui dentro da igreja, dificilmente alguém vai questionar alguma coisa. Mas lá fora, todo momento estão questionando. E quem é representante do reino de Deus na terra? Nós. E temos que defender o reino, né, a toda força. Esse é o nosso papel desempenhado em Jesus Cristo nessa terra. Então, qual é a explicação lógica e técnica para a ressurreição do Senhor Jesus? Simples. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Quando Jesus, ele morreu naquela cruz e foi constatada a morte de Jesus, ele foi sepultado. Mas por que Jesus ressuscitou? Porque a morte veio diante de Jesus para receber o seu salário. E qual era o salário? Qual é o salário da morte? O pecado. Jesus tinha pecado? Então a morte não pôde segurar ele. Essa é a explicação técnica e básica da ressurreição do Senhor Jesus. A morte não pôde segurá-lo, porque ele não pecou em nenhum momento. E como a morte chegou para adquirir o salário dela, né, que era o pecado, ele não tinha, então não pôde segurá-lo, então ele ressuscitou. Amém? Então guarda isso no teu coração, porque em algum momento você vai encontrar um cético, vai encontrar, né, uma pessoa que não acredita em Deus e vai questionar. Aí você vai poder dizer isso a ele. Por que nós morremos e não voltamos mais? Porque a morte vem e nós somos pecadores, né? A morte vai nos levar. Agora, a condenação, muitos não vão ser condenados para o inferno. Por quê? Porque tiveram uma vida com o Senhor Jesus e desfizeram esse pecado ao longo da sua vida, numa vida aos pés da cruz. Essa é a grande realidade. Então, Jesus ressuscitou porque ele não pecou como nós pecamos. Então, essa é uma explicação técnica para você usar em momentos como esse, que vão querer confrontar a ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos partir aqui para o nosso estudo. Vamos lá. Só que algo aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Não temos um relato detalhado, só a menção do que houve. Mas sabemos que algo aconteceu e que isto mudou para sempre a vida de Tiago, né? Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. 1 Coríntios 15, 17. O que eu estava explicando semana passada?
O Senhor Jesus, ele não foi conhecido pela sua própria família como Deus. Ele foi conhecido pela sua própria família como irmão, como filho de Maria, filho de José. No entanto, quando ele esteve na sua terra natal, ali em Nazaré, ele foi confrontado. E os seus irmãos diziam: olha, é melhor você voltar para Galiléia, porque lá as pessoas acreditam em você. Porque aqui para nós você não passa de alguém membro da família. Então eles conheciam Jesus conforme a sua carne, porque eles cresceram, viveram, com o Senhor Jesus. Mas essa visão se transformou. Por quê? Porque Tiago, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, Tiago o viu e conversou com ele. Então, naquele momento, ele não só tinha a experiência de conhecer Jesus conforme a sua carne, conforme o seu pensamento, conforme o seu coração, mas ele também passou a conhecer o Senhor Jesus espiritualmente. Amém? Então veja que se não houvesse essa situação, se não tivesse acontecido esse movimento espiritual, nunca Tiago e os demais irmãos, de Jesus iam acreditar nele. Então isso só aconteceu porque Jesus ressuscitou. E aí eles podem contemplar, E alguns estudiosos dizem que Tiago, ele estava estudando para ser um fariseu, Aquela idolatria que perseguiu o Senhor Jesus. Então, nós temos que ter essa consciência que a transformação que nós muitas das vezes buscamos na nossa vida, ela só vai acontecer quando conhecemos a Jesus Cristo espiritualmente. Amém, Jesus? Que é algo bem mais profundo e bem maior do que tudo nesta vida que nós já experimentamos sobre Cristo. Então isso vai da busca de cada um de nós, isso vai do interesse de cada um de nós, nos aprofundar nesse conhecimento de quem é Cristo espiritualmente falando. Amém, Jesus? E vamos lá. E aquele Tiago cínico que provocava Jesus, que quis prendê-lo, que não cria nele, mudou completamente. Então, você entenda uma coisa: uma pessoa que conhece a Cristo segundo a carne, não segundo o Espírito, é uma pessoa que não vai obedecer à palavra do Senhor, que a todo momento ele vai ser uma pessoa que, mesmo ouvindo o que Deus está pedindo, mesmo sabendo o que está escrito, mesmo conhecendo a lei de Deus, ele vai contra tudo isso. Em muitos momentos, o povo de Israel, eles tratavam Deus mais como uma idolatria, como um senhor da vida deles. Porque quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, então é Ele que vai mandar em nossas vidas, não somos mais nós. Muitas das vezes o povo de Israel lá no deserto, eles adoravam mais a Deus por uma idolatria do que propriamente servir a Ele de coração. E é por isso que trouxe tanta situação difícil, momentos difíceis sobre a vida do povo de Israel. Perseguição, exílio, destruição de nação, enfim, tudo isso aconteceu porque eles idolatravam mais o que eles faziam para Deus do que realmente servir a Deus de uma maneira espiritual. Então esse é o erro do homem. É o homem passar a ser o quê? Um religioso. É passar a ser um conhecedor de letra, mas não um conhecedor do próprio Deus. Porque Deus não é religião. Deus nunca foi religião. Deus é uma maneira de viver. Amém? É uma dedicatória de vida mesmo. Então isso a gente precisa ter consciência. Não mudou pelo conhecimento segundo a carne. Tá vendo? Tiago não mudou pelo conhecimento segundo a carne. É diferente disso. Se fosse pela carne, ele teria até mesmo prendido Jesus. Teria tirado pedra em Jesus. Teria matado Jesus. Porque ele era uma pessoa religiosa. A religião mata, irmãos. E nós precisamos ficar atentos a isso. Amém?
de toda uma vida fisicamente próxima de Jesus. Mas quando provou uma revelação de Cristo ressurreto, tudo mudou. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes o conhecimento que você tem hoje de Cristo não muda a sua vida. Mas a partir do momento que você avançar para o campo espiritual, romper essa barreira na tua vida e se aprofundar em conhecer a Cristo de uma maneira que seja algo movível na sua vida, meu irmão, isso vai mudar a sua história. Vai mudar a sua vida. E a primeira coisa que acontece conosco, nós tiramos o nosso coração dessa terra. Paramos de buscar as coisas desse mundo. As coisas desse mundo perdem importância para nós. Não que nós não vamos honrar os nossos compromissos, vamos. Você pode conhecer a Cristo espiritualmente, mas você ainda vai ter o dever de pagar a conta de água, luz, fazer compra, colocar combustível em carro, trabalhar. Isso não muda, mas o conhecimento, a vida, ela toma um outro âmbito. Você enxerga além do horizonte com a revelação de quem é Cristo na sua vida espiritualmente, não segundo só a letra. Não segundo só o seu coração, ou das informações que chegou até você. Amém, Jesus? Isso é fundamental. Acredito que esta revelação foi o marco desta mudança, pois ele já passou a ser mencionado entre os que estavam reunidos no cenáculo, por ocasião do Pentecoste. E Tiago se tornou uma das colunas da igreja em Jerusalém, mencionando antes mesmo de Pedro e João. Por quê? Porque ele tinha uma base eclesiástica. Tiago estudava para ser fariseu. Pedro e João eram pescadores, não tinham algum estudo. E algum livro da Bíblia aqui, que eu não me recordo agora, diz que Pedro era leigo. Ele não sabia ler nem escrever. E todo esse poderio de pregação de palavras, de cura de pessoas, de até enfrentar o sinédrio com palavras que calaram a boca do sumo sacerdote, vinha do Espírito Santo na vida de Pedro. Mas quem tinha uma formação acadêmica, quem conhecia a Torá de cima a baixo, de baixo para cima, era Tiago. Ele se formou isso. Então Tiago, ele se tornou até mesmo primeiro que Pedro e João, a coluna da igreja, porque ele tinha conhecimento. E ele com todo o conhecimento que ele tinha, ele pegou ainda, vamos dizer, turbinou isso com a revelação de Cristo ressurreto na sua vida. Então isso é muito importante. Amém, Jesus? Isso é muito importante. Tem casa de muito crente, vamos dizer assim, né? Que ainda tem um crucifixo com Jesus pendurado nele, pendurado na casa. Ainda carrega, né? Uma cruzinha pendurada no peito. Irmãos, tudo isso já passou, tá? Tudo isso já passou. Então a gente precisa conhecer Jesus ressuscitado. Amém? O Senhor poderoso que está no controle de todas as coisas, né? Porque diz a palavra do Senhor que o Pai deu a ele todo o poder. Então isso que está nas mãos do nosso Senhor Jesus hoje. Amém? Continuando. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos aos destras, em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Tá vendo? Então, agora, Tiago, Cefas e João e também Barnabé, eles não estavam mais presos debaixo do templo e nem estavam mais presos à lei dos fariseus. Agora eles estavam o quê? Pregando Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, o Messias, o Filho de Deus. E aí o que acontece? Eles foram enviados aos gentios. Sabe quem escreveu isso daqui? Paulo.
Então Paulo, ele entende que essa transformação de Tiago aconteceu a partir do momento que ele conheceu Jesus Cristo espiritualmente falando. Então isso não vai ficar restrito a Tiago. Isso é para todos nós. Tudo que nós precisamos é de um pouco mais de dedicação para buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Sabe, chegar a um patamar que os problemas não influenciam a sua busca, que as dificuldades não influenciam a sua busca, que até mesmo as enfermidades não influenciam na sua busca. Sabe, aonde você vai ter uma consciência tranquila, de paz, onde nada nesta vida vai mais te abalar. Luciano Subirá escreveu um livro chamado Até que Nada Mais Me Importe. Foi o nível que ele alcançou em Cristo, conhecendo a Cristo espiritualmente. E ele fala no seu livro que nada nessa terra mais importa para ele. Não tem mais valor para ele. Não tem mais valor o dinheiro, não tem mais valor o carro que ele tem, não tem mais valor as compras para fazer, shoppings, enfim. Não que você não vai mais, não, mas aquilo não consome você, aquilo não escraviza você, aquilo não tem controle contra a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Esse é um nível que nós temos que chegar como igreja. Amém, Jesus? E eu acredito, irmãos, numa coisa que é bastante assim, vamos dizer assim, contagiante. Um chega no nível, daqui a pouco passa essa experiência para o outro, pumba, consegue chegar também. É uma coisa que vai, sabe assim, se espalhando. Porque são esses tipos de irmãos, de cristãos, que vão vencer o mundo, irmão. Que vão vencer esse mundo. Caso contrário, o mundo vai vencer a vida das pessoas. Amém? Maravilha. Olha só agora, ó. Por ocasião do concílio de Jerusalém, vemos todos falando sobre o motivo da controvérsia da circuncisão ser aplicada ou não aos gentios. Pedro falava, até Paulo se levantava com Barnabé e também falava. Mas é quando Tiago se levanta e fala que o assunto se dá por encerrado e inconcluído, que diferença entre o irmão de Jesus visto nos evangelhos e este grande líder que ele veio a ser. Tá vendo? Então, houve um momento, a gente sabe disso, uma dissensão entre Pedro e Paulo. No entanto, quando Pedro ele está no terraço da sua casa, ali em jejum e oração, e ele tem uma visão. Uma visão é que um grande lençol se desenrolou do céu e vinha sobre ele animais quadrúpedes, né? Animais que rastejavam, que voavam, todo tipo de animal impuro para o judeu. E ali o Senhor Jesus fala com Pedro, dizendo, vai e come, porque esse é o alimento que eu estou enviando a você agora. Mais ou menos assim. E Pedro se recusa, de modo algum, Senhor, comerei alguma coisa impura. E o Senhor Jesus o repreende, dizendo, não diz que é impuro aquilo que eu já santifiquei. Mas qual é essa visão? É da comida que Pedro está comendo? Não, é por ele rejeitar os gentios. É por ele achar que alguém, por não ter sido circuncidado, segundo a lei, poderia fazer parte da igreja primitiva que estava nascendo. Com isso, ele é levado à casa do centurião, onde o centurião tem uma visão, e ali essa visão ele manda chamar Pedro, ele chama Pedro, Pedro vem, Pedro recebe a revelação, e ali na casa daquele centurião, onde só tem gentios,
onde só tem pessoas de outros países, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E Pedro fica maravilhado. Aqueles que estão com Pedro ficam maravilhados. Por quê? Porque eles recebem primeiro o Espírito Santo antes do batismo nas águas. E aquilo quebra Pedro no meio. Arrebenta com Pedro. Só que olha como é que Deus é. Como Pedro não concordou com a visão, Pedro é tirado dos gentios. Quem que Deus vai levantar? Paulo. O que Deus fala para Pedro? Pedro, estou vendo que com você não tem mais conversa. Então você fica quietinho onde você está, porque eu vou levantar um vaso para ser usado no lugar onde você não quer ir. E ele levanta Saulo de Tarso, apóstolo Paulo, que vai no lugar de Pedro aos gentios, porque era para Pedro ir, mas Pedro se recusou. Então, a partir do momento que Pedro caiu a ficha de Pedro, e Pedro entendeu, e a palavra de Pedro nessa passagem é: realmente, o Senhor aceita até mesmo aqueles que não são escolhidos. Quer dizer, aqueles que não são judeus, aqueles que não fazem parte da linhagem santa. Então ele concluiu, só que nisso já era tarde. Deus já havia levantado Paulo. Então, irmãos, se um dia você recusar em fazer alguma coisa que Deus te manda fazer, fica tranquilo, Ele não vai te rejeitar, mas também Ele não vai te pedir mais, Ele vai enviar outra pessoa no seu lugar. Essa é a grande realidade, é o que nós conseguimos entender nessa passagem, amém? Então, nessa discussão entre Pedro e Paulo sobre a circuncisão dos gentios, Tiago se levanta e fala: para com essa coisa, isso já acabou. O véu foi rasgado de alto a baixo, Jesus Cristo já ressuscitou, hoje ninguém mais precisa de circuncisão na pele, hoje a circuncisão é no coração. E acabou o assunto. Então Tiago se levantou como líder, calou Pedro, calou Paulo, tá bom? Botou uma pedra sobre o assunto e nunca mais discutiram sobre isso. Então veja a transformação que Tiago passou. E lá atrás, na passagem que nós vimos a semana passada, que nós estudamos aqui, Tiago desprendeu o Senhor Jesus por ele ter pregado no templo lá em Nazaré e ter lido a passagem de Isaías e ter se autotitulado naquela passagem. Aquela passagem falava mesmo do Senhor Jesus, né? E Tiago quis prendê-lo, quis apedrejá-lo, quis matá-lo. E olha a transformação. Essa é a transformação que eu quero dizer para os irmãos, que todos nós temos que passar em conhecer Jesus espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Ele ganhou muito respeito e admiração, não por ter sido irmão do Senhor, mas certamente pela vida que vivia em Deus, pela linhagem adotada em sua epístola. Percebemos que Tiago era um homem de liderança, forte e que não poupava confrontos. Sabe por quê? Porque ele teve estudando com os fariseus. E ele sabia qual era o nível de pensamento daqueles homens malignos, que estavam de trás de uma veste sacerdotal, mas o espírito deles não estava em Deus. Então, Tiago, ele foi forjado o seu caráter por essa linhagem. Então ele se tornou um homem forte e de confronto. E agora você imagine mais tendo um irmão que é o Filho de Deus ressuscitado pelo Senhor. Você imagine o que esse homem se tornou, irmãos, quando ele reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus. Aí, meu irmão, né, num português aqui correto aqui, pode vir para cima, porque o meu irmão é forte. Pode vir, eu vou confrontar, vou bater de frente, vou derrubar os seus argumentos por terra, não tenho medo de ninguém, porque o meu irmão é forte. Meu irmão está no céu. Então, irmãos, você imagine no que o Tiago foi uma pedra grande na vida dos religiosos. Essa é a grande questão, amém? O motivo pelo qual Pedro foi repreendido por Paulo em Antioquia foi por mudar de comportamento quando chegaram alguns da parte de Tiago.
Os gentios. Aí chegou os gregos, os romanos, que se converteram a Cristo, que acreditaram no sacrifício de Jesus. Só que Pedrão, o que ele fez? Fechou a cara. E pronto, lá vem esse pessoal aí, eu não quero ninguém aqui na minha casa, esses crentes aí para mim não servem. Será que vocês já ouviram isso em algum lugar? Era a mesma coisa na época de Jesus. Só que daí Pedrão teve, né, essa repreensão do Senhor Jesus na vida dele. E chegando Pedro a Antioquia, olha lá, Gálatas 2, 11 e 12. E chegando Pedro em Antioquia, lhe resistia na casa, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Tá vendo? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida, né? Coisa que Pedro aprendeu na prática, mas ele poderia ter aprendido de uma maneira espiritual, mas fechou seus olhos para isso, tá bom? Transformação estagnada. Olha só que interessante. Vamos lá. Diferentemente do primeiro grupo mencionado, que nunca teve uma transformação, há muito dentro da igreja que tiveram uma experiência inicial de transformação. Essa é a grande realidade. Tiveram uma experiência, tá, inicial de transformação. Contudo, de alguma forma, com o passar do tempo, estagnaram na fé e na experiência e não percebem mais diferença alguma em sua vida. O que os impediu de continuar provando a transformação? Qual é esse início de transformação que aqui nós estamos vendo? Poxa, a pessoa estava lá no mundo, ela ia para a balada, ela não vai mais. Ela bebia, já não bebe mais. Amém? Ela se prostituía, já não se prostitui mais. Ela vivia uma vida totalmente desregada, hoje ela não vive mais. Antigamente ela vivia em ambientes, né, que não poderia, ambientes que o Senhor não estava, hoje ela vive dentro da igreja. Hoje ela tem compromisso com certas situações da igreja. Às vezes é dizimista, é ofertante, às vezes faz parte de algum setor da igreja. Mas essa transformação, ela durou um tempo e agora está estagnada. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque assim como nesta vida, você nasce, nós não podemos, de hipótese alguma, parar o nosso crescimento espiritual. Há um versículo em Provérbios que diz que nós temos que passar a conhecer e mais conhecer de Deus. Então isso vem como? Fala para mim. Como que você conhece a Deus? Estudando sobre Ele. Amém? É você aplicar a tua vida em buscar a conhecer aquilo que mudou a sua vida. Então, você precisa ter as suas experiências em oração. Nós precisamos ter a nossa experiência em consagração. Nós precisamos ter a nossa experiência em leitura da palavra. Nós precisamos ter as nossas experiências com o próprio Espírito Santo. Tudo isso vai de uma aplicação. Nada vai cair de graça. Nada vai vir de repente sobre a tua vida.
Para tudo nessa vida tem um preço a ser pago. Existe um esforço que é nosso. E Deus vai cooperar depois para nos revelar. Então, é isso que nós precisamos entender. Há pessoas que não conseguem passar deste nível. Por quê? Porque existem coisas atrapalhando a vida dela. Pessoas que não conseguem passar de nível, pessoas que não conseguem se aprofundar nas coisas que são de Deus, é porque tem algo entre ela e essa busca, que nós chamamos de impedimentos. Muitas das vezes é a excessiva preocupação pela vida. É um dos fatores principais. A excessiva preocupação pela vida. A excessiva preocupação pela sobrevivência. Pelo que vai comer, que vai beber, que vai vestir. Tem pessoas que começaram o ano agora, já estão preocupados como vai ser o final do ano dela. Então, essas coisas, o Senhor Jesus pregou há 2000 anos atrás, que a ansiedade faz mal, que viver uma vida ansiosa faz mal. Jesus mesmo disse, não andem ansiosos por coisa alguma. E fora as outras situações que nós entendemos que é um braço do diabo, que é a mídia. Aí no entretenimento, né? Há muito entretenimento hoje, jogos de videogame. Tem pessoas que ficam 5, 6, 8 horas jogando videogame. Estudou a palavra, falou com Deus? Não vai sair do nível. Internet, né? Temos aí Facebook, WhatsApp, né? Instagram. Se não for usado de uma maneira positiva, você vai ter um impedimento na sua vida de crescer espiritualmente. A televisão, hoje os canais acabam, né? Eu vejo a propaganda das televisões Sky, Claro, TV, 153 canais. Misericórdia, eu não dou conta de ver 153 canais para você assistir. Meu irmão, se você cair nessa conversa, acabou o cristianismo para você. E você vai ser envolvido com a mente que maquina por detrás daquilo ali, que é a intenção maior de te tirar da presença do Senhor. Não sou contra assistir um filme. Opa, é um filme bom, é um filme de relatos, né? Que foram aí de coisas reais. Não sou contra não. Às vezes eu assisto também. Mas a prioridade é Cristo. A minha prioridade é minha vida espiritual. E nós precisamos nos manter nesse foco. Amém, Jesus? Então presta atenção nisso, por favor. Em nome de Jesus. Contudo, de alguma forma, como o passar do tempo, estagnaram na fé e na experiência e não percebem mais diferença alguma em sua vida. Tá cheio de gente assim na igreja. Tá cheio de gente assim na igreja. Hein? Pessoas que você vê dentro da igreja, sentado na cadeira, ouvindo a palavra de Deus. Eu tô cansado da minha vida. Você vê um monte de gente falando isso. Nossa, eu tô cansado da minha vida. Eu tô cansado da minha família. Eu tô cansado todo dia levantar, fazer comida. Eu tô cansado. Meu marido, pelo amor de Deus, minha esposa. Mas o que é isso, irmão? Fala para mim. É a inquietação da alma, porque não se preenche com as coisas que são de Deus. Aí passa a ser um obstáculo que você cresça espiritualmente. Então isso é um absurdo, mas acontece. O que os impede de continuarem provando a transformação. Vamos lá. Certamente não foi por não conhecê-lo, pois essas pessoas são justamente aquelas que se encontraram insatisfeitas, desejosas
de mudança, uma vez que já provaram um dia, tá vendo? Já provaram um dia. Então, quer dizer, aquele recomeço, aquela vez que você chegou na primeira vez na igreja, aquilo que foi revelado ao teu coração, a maneira que você foi tocado, os dias depois que vieram, que você veio, as informações foi chegando, você foi descobrindo as coisas. Poxa, que momento feliz. Mas chega um momento que esse momento ele para. E aí tudo parece natural para você. Poxa, tem que ir na igreja hoje. Poxa, queria ficar em casa, mas tem que ir na igreja hoje, que se o pastor não vê eu lá, depois eu vou olhar com a cara feia para mim. Você está entendendo? Então as coisas começam a ser comum. As coisas começam a ser comum, mas ser mecânica. Como é para os nossos irmãos católicos aí, irmãos. Olha que aberração da natureza, olha que falta de conhecimento. As pessoas achar que adorar um pedaço de pau, um pedaço de pedra vai mudar a vida dele. É claro, eu nunca fui de zombar de religião nenhuma. Mas pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Ontem foi dia do Ditão, né? Lá na Aparecida, um monte de foguetório pro Ditão. Eu falei, mas que raio de Ditão que é esse? O que ele fez pra turma soltar foguete pra ele? Se você for procurar a história, foi um cara desgraçado, um cara terrível, que negou a Cristo. E o pessoal soltando foguete pro camarada. Irmãos do céu, como é que Deus enxerga isso lá da terra, irmão? Lá do céu, perdão. Como é que Deus enxerga isso? Eu fico indignado, imagine Deus que é perfeito. Eu que sou falho fico indignado, imagine Deus que é perfeito. E é por isso que esse mundo, meu irmão, ele tem prazo de validade. E uma das coisas que Deus vai permitir é essa fase que nós estamos para viver. Depois que esse Papa entrar, que é o último, nós vamos viver um momento de perturbação, de perseguição contra a igreja, contra as coisas de Cristo, e vai ser uma guerra terrível. E aí eu falo, por que, pastor, que Deus vai permitir isso? Porque Deus vai separar o joio do trigo. Deus vai separar o joio do trigo. Ele vai peneirar mesmo. O que são vão permanecer, o que não são vão cair. Essa é a grande realidade. E esses que ficarem vão vencer essa batalha. Porque está escrito lá no livro de Apocalipse que a queda vai ser grande desse último rei. E a igreja vai derrubar ele. A igreja verdadeira, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, Deus vai passar a peneira. Quem é, vai ficar. Quem não é, vai cair. Amém? Provérbios 14, 18. Vamos lá. E é por isso ressaltar que, sobre circunstância alguma, podemos admitir a ausência do processo de transformação, uma vez que a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O que ele está falando de uma luz que brilha mais e mais até chegar ao dia perfeito? Ele está falando do crescimento espiritual, individual de cada um de nós. Poxa, você saiu das trevas e veio para a luz. Olha que coisa linda. Você começou a brilhar. Mas esse brilho não pode ficar somente naquele brilho no fundinho da garrafa, naquele brilhinho lá, né? Como é que chama aquele mosquitinho que brilha mesmo? Não pode ser um vagalume. Não, você tem que aumentar o seu brilho. E esse brilho fala da transformação que nós alcançamos em nos aprofundar nas coisas que são de Deus. Então, Provérbios diz, né? O justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Qual é o nosso limite? O que Paulo diz? Qual é o limite do ser humano? Chegar à estatura do varão perfeito. Amém? Dá trabalho chegar lá? É claro. Sem dúvida vai dar trabalho. Mas é o nosso alvo. E eu creio e acredito nisso, que todo mundo que chega nesse nível de varão perfeito, o Senhor puxa para cima. Vai morar com Jesus no céu, meu irmão.
Amém, Jesus? Então, a nossa luta é para isso, é chegar com ser varão perfeito, porque quanto mais lutarmos e quanto mais rápido chegarmos lá, mais rápido veremos a face do Senhor Jesus na nossa frente. Conheceremos Ele como Ele é. Amém? Então não precisamos temer a nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém, Jesus? Vamos concluir aqui. Ninguém é transformado instantaneamente. Essa é uma grande realidade. Para tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Não adianta alguém entrar por essa porta aqui, aceitar o Senhor Jesus hoje e amanhã falar assim, estou pronto para pregar. Não pode. Para tudo existe uma formação. Para tudo existe um tempo. Amém, Jesus? E não podemos queimar etapas. Porque as etapas são importantes para formar o nosso caráter. É por isso que nós não podemos impedir a infância de uma criança, nós não podemos impedir uma adolescência de uma criança, porque dessas etapas vai fazer ele ser um ser humano bom. Quando você queima isso, você cria um ser humano cheio de traumas, de problemas, de dificuldades, e ele vai se bandear para aquilo que é errado. 90% dos jovens que estão envolvidos com crime hoje não tiveram infância, não tiveram adolescência. São marcadas de traumas interiores, de brigas de pai, de separação de pai e mãe, de abandono, de tudo isso, de violência doméstica, de até mesmo violência sexual, e se tornam nessa aberração que nós estamos vendo aí. Pessoas adolescentes, pessoas cada vez mais jovens indo para o mundo do crime. Por quê? Por quê? Por que eles vão para o mundo do crime? Porque lá as pessoas abraçam, as pessoas apoiam, as pessoas incentivam, coisa que eles não têm dentro de casa. Muitas vezes o pai fala, você é lixo, rapaz. Você é lixo, você não presta pra nada, você não vai ser ninguém. Lá no tráfico, cara, você é bom pra caramba. Você é o cara, meu. Eu confio em você, aposta nele. O cara vai expandir para aquele lado. Então, meu irmão, é desta forma que nós precisamos enxergar o mundo. Amém, Jesus? Então, ninguém é transformado imediatamente ou instantaneamente. Algumas áreas da nossa vida podem ser impactadas e mudadas mais rapidamente. Porém, não será assim em todas as áreas. Se o processo de transformação estagnou, é porque a revelação de Cristo em nossa vida também estagnou. Então, todo mundo entra, você vê uma transformação na vida de algumas pessoas, às vezes no primeiro dia vem com uma certa roupa, depois, quando houve a transformação, já começa a mudar de roupa, amém? Glória a Deus, você vê que a conversação mudou, às vezes falava em gíria, já não fala mais, né? Então tudo isso é uma transformação, só que é o seguinte, irmão, ela precisa ser contínua, não pode estagnar, não pode parar, e isso vai da busca pessoal de cada um de nós, do interesse da minha parte e da sua, em nos aprofundar a conhecer a Cristo de uma maneira espiritual. Amém, Jesus? Então nós precisamos fazer isso, tá? E precisamos entender que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Não foi você que escolheu a Cristo, foi Jesus que te escolheu. Então nós temos que brilhar como a luz da aurora, cada vez mais forte, até chegar o momento de varão perfeito, de estarmos agradando o coração do Pai, sabe? De estarmos sendo verdadeira testemunha dele aqui nessa terra, andando no caminho de Cristo, dando bom testemunho, boas palavras, acolhendo as vidas, não olhando com preconceito para ninguém, né? Às vezes as pessoas têm preconceito de religião, de posição, posição aí na sociedade. Ah, eu não vou ali porque eu não gosto de pobre. Ah, aquela pessoa ali é uma prostituta. Ah, é um morador de rua. Ah, aquele ali já foi um traficante. Nós não podemos ter preconceito de ninguém. Jesus perdoou o nosso pecado. Como que nós não vamos perdoar as ofensas dos homens? Amém, Jesus? Então é claro que nós precisamos medir a nossa vida diante de Cristo.
e deixar que o Senhor Jesus não tome só conta de algumas áreas da nossa vida, não. Ele precisa tomar conta no seu total. Nós estamos começando aí o domingo da plenitude. O que é plenitude? É tudo. É falta de nada. Isso só vai acontecer quando algumas coisas caírem por terra da nossa vida. Às vezes são alguns costumes que vêm de família. Às vezes são algumas informações que você guardou no teu coração que não é verdade. Então algumas coisas precisam cair por terra. A nossa vida precisa ser desobstruída para alcançarmos a plenitude em Cristo Jesus. E ela existe, irmão, é real. E quem alcança nunca mais quer viver de uma outra maneira. Amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Então, a partir de terça-feira que vem, nós voltamos para terminar, né? Parou no 25, por 32 é um pulinho. A gente termina esse assunto, então, terça-feira que vem, para a glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Jesus, por esse momento de reflexão, de estudo, de muito que nós lemos e entendemos, porque o Senhor tem um propósito nisso tudo. Não estamos aqui à toa, não